Graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde de quinta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então hoje, amados, ao nosso quarto dia, né? Quarto dia de oração para destruir as obras do diabo, com base lá em 1 João 3:8, segunda parte, né? Ele veio para isso, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus se manifestou. Amados, vamos declarar a palavra que está lá no livro de Tiago, Tiago 4:7. Vamos falar, né? Esse versículo ele nos dá uma base do que nós precisamos fazer na batalha espiritual, quando estamos passando por guerras, né? Que advêm de bruxarias, feitiçarias, pragas, maldições, que ele nos dá, né, o conselho que está na palavra de Deus, de nós nos submetermos a Deus e resistirmos ao inimigo, para que a gente venha avançar, romper na batalha espiritual. Amém, amados? Então vamos falar Amém. de resistência, vamos falar de inveja, vamos falar de perseguição, tudo dentro desse versículo, dessa palavra. Você vai entender o que Deus quer falar com você hoje, neste dia. Vamos declarar o Salmo 91, eu peço perdão, desculpa, né, que ontem eu passei por cima do Salmo 91, mas depois aqui terminou a live, eu declarei o Salmo 91 por todos nós, amém? Mas hoje não vamos esquecer o Salmo 91 então, tá? Então o livro de Tiago 4:7, não faz muito tempo que eu falei dessa palavra, mas essa palavra na batalha espiritual ela é importantíssima, nós não podemos esquecer dela, amém? Amém. Então, abra sua Bíblia, Tiago 4:7, enquanto isso nós vamos louvar ao Senhor. Louvado seja Deus, vamos orar, amados. Amado Deus, poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de oração, por esse dia lindo que o Senhor preparou para nós. Pai, que as tuas misericórdias, a tua bondade, a tua fidelidade nos acompanhem todos os dias das nossas vidas, Pai, e que nós possamos, Senhor, com os nossos lábios, com a nossa boca, te glorificar, exaltar o teu santo e poderoso nome. Consagramos esta live ao Senhor para te adorar, para bendizer, exaltar o teu nome santo e poderoso, dizer que tu és maravilhoso, que tu és poderoso, Pai.
e que grandes coisas fará o Senhor por este povo que está aqui, em o nome de Jesus. Pai, nós pedimos a proteção, o livramento, as bênçãos de Deus sobre o teu povo, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, glória a Amém. Deus. Vamos à Bíblia? Peraí, me alcança a minha Bíblia. Deixei a Bíblia de lado aqui. Vamos lá no livro de Tiago, Tiago 4, 7, né? Vamos declarar esta palavra. Tô perdida aqui. Tiago aqui. 11, 16. Tiago, livro de Tiago 11. 11 é a minha passagem aqui, né? 11, 4, 7. Que vamos declarar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, essa palavra não sai da minha mente. Quando nós passamos por lutas, por guerras, por batalhas espirituais, esse é uma mensagem, né, de batalha espiritual, achei que ela nos remete para a batalha espiritual, algo importante que nós precisamos fazer. Então, fica dentro da live, né? Vamos então ao livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. A Bíblia fala ali no capítulo da submissão a Deus, né? Que nós passamos por guerras. E essas guerras são muitas vezes advindas, essas guerras, essas contendas, essas brigas que há no meio da nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho. Muitas vezes essas guerras são guerras que advêm das paixões da carne, das paixões, dos desejos, né? Dos conflitos de vontade que existem entre homens e também mulheres, né? Homens no geral, homem significa homem e mulher. Então o Tiago está falando, né, que muitas vezes o homem cobiça coisas e não as tem, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres, né? Chama o homem de adúlteros, porque não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e quem quer fazer amizade com o mundo torna-se inimigo de Deus. Então, Deus sempre coloca esse versículo e ele fala para mim me submeter a ele. O que é o submeter? É eu entender que, como filho de Deus, como cristão, eu preciso me submeter à vontade de Deus, praticar a palavra de Deus, buscar fazer as coisas da maneira certa, da maneira que agrada a Deus. Estar me movendo, caminhando, vivendo, trabalhando, fazendo tudo para a glória de Deus. Tudo para agradar a Ele, tudo conforme a sua palavra, e conhecendo a verdade e a verdade me libertando. Então, a segunda parte diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Por que nós temos que resistir? Porque muitas vezes, por causa dos nossos desejos, das nossas vontades, o inimigo vai nos pedir, vai falar conosco, vai querer que nós façamos muitas vezes a vontade dele, né? Mas nós não podemos esquecer que somos espírito, né? Temos um corpo que tem uma alma. Então, muitas vezes a nossa carne, que nós dizemos, a carne é fraca. Não, a carne ela não é fraca, ela é forte. Muitas vezes ela quer reinar sobre o espírito. Mas nós temos que ser mais espirituais do que carnais, porque o diabo gosta, né? A legalidade que nós damos para que ele venha agir é por meio das vontades da carne, por meio dos nossos desejos, das nossas paixões, dos nossos sentimentos. Isso abre brecha para que o inimigo venha, né? Queira nos influenciar, queira nos dar ordem. E muitas vezes, muitos de nós estamos ouvindo, não é a voz da nossa carne, mas sim a voz do inimigo, né? Porque estamos muito na carne. Estamos, né, pecando muitas vezes, nos guiando pelos nossos desejos e pelas nossas vontades, sem observar a palavra, sem submeter a Deus. Então, por que isso na guerra espiritual é importante? Porque a resistência
Toda vez que Deus quiser fazer algo na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja no nosso ministerialmente falando, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, né? Deus tem uma bênção para nos entregar, por exemplo, no nosso trabalho. Às vezes o inimigo já sabe que Deus vai nos abençoar e ele levanta resistência. Ele usa alguém, né? E muitas vezes usa para perseguir. Vamos falar de inveja, de perseguição. O invejoso é um potencial escolhido pelo inimigo para perseguir, para que a pessoa não consiga ser promovida no seu emprego, né? Receber aquela bênção que ela tem para receber. Então, porque pessoas têm guerras e batalhas espirituais muitas vezes com pessoas que implicam com ela, pessoas que vão falar mal dela, muitas vezes não conhecem, muitas vezes não sabem quem a pessoa é, e olham para a pessoa e já não gostou da pessoa, já implicou com a pessoa e já falou mal, até mal da pessoa sem conhecer a pessoa. Por quê? Porque existe no coração dela, no sentimento dela, algo que se chama inveja. Ela diz, não sei porquê, essa daí chegou ontem, mas eu já não gostei dela. Nunca ouviu falar nisso? Já não gostei dela, tem uma cara de enjoada, ela parece diferente, ela parece soberba, ela parece isso, ela parece aquilo. A pessoa já começa a botar 1001 defeitos, né? Então o inimigo vai usar porque a pessoa já está dando lugar ao inimigo. Então aí começa a chamada resistência, né? Por quê? Porque o inimigo viu que você está se aproximando de uma bênção, vai ser promovido no trabalho, que você vai ser chamado para fazer algo, né, que é bênção para você. Dentro do ministério da igreja, né, você vai ter batalhas espirituais também, quando você quiser romper, quando você quiser crescer. O inimigo vai levantar alguém, ele sabe como levantar uma resistência. E as piores tipos de perseguições são as perseguições silenciosas, aonde pessoas são perseguidas, né, no silêncio, aonde é tramado, né, aonde se levanta a acusação, a pessoa chega e diz para outra assim, olha, essa daí se fosse tu não honrava, porque é mentirosa, é invejosa, ela faz essa pose de santinha, mas tu não sabe como ela é. Tô te dizendo isso para que você não fique iludido, né, achando que é essa santa, achando que é essa pessoa boazinha, que faz a obra, que, né, que é bondosa. Tu não sabe quem tá por trás. Então o inimigo levanta alguém que vai usar a língua com acusações, com mentiras, com calúnias. Isso são chamadas resistências. E por que nós precisamos pelejar? Como é que é a peleja espiritual? Oração, jejum, né? Daniel estava orando 21 dias, orou uma semana, orou 14, orou 21, porque ele sentiu uma resistência, porque a resposta de Deus não chegava, os inimigos estavam tramando, conspirando, e o problema da perseguição é que o invejoso vai ser usado pelo inimigo, vai dar lugar ao inimigo, vai resistir, e você precisa também resistir. Você precisa derrubar a resistência com muita oração e com muito jejum. Então vão resistir primeiro com acusações, com mentiras, com calúnias, e também vão passar a orar contra, com orações contrárias, né? Orando para que você não venha vencer, orando para que você fique doente, para que você não tenha condições de obter a bênção, de ser abençoado, de prosperar, de crescer, de ser honrado, né? E nós vemos isso na história de Daniel. Daniel estava para ser escolhido, né, pelo rei para governar, para administrar tudo lá na Babilônia. E os homens lá tramando, procuraram defeito daqui, defeito de lá, não acharam. Então eles inventaram, segundo o Deus de Daniel, né, que não podia adorar nenhum Deus, só podia, né, reverenciar o rei, adorar o rei. Mas Daniel, ele era um crente fiel, um cristão fiel a Deus. Então, quem é fiel a Deus vai obter a proteção de Deus, mas precisa ficar submetido, obedecer a Deus, não sair nenhuma direção de Deus, não desobedecer a palavra, não pecar, precisa se manter santo, limpo, para que Deus venha dar proteção e livramento.
Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, né? Essas coisas, bruxaria, feitiçaria, macumba, oração contrária, você pode sentir o efeito, mas elas não vão ter um efeito total e completo. Deus vai quebrar por meio da oração. Mas nós precisamos nos manter alertas, vigilantes em oração e jejuando. Então são muitas as histórias na Bíblia, tem Mardoqueu também que sofreu, né, uma oposição terrível por parte de Amã, e o invejoso ele sempre vai tentar matar, vai querer te matar, vai querer matar seus sonhos, vai querer matar os teus projetos. Há pessoas invejosas que estão ao nosso redor, elas não falam nada, elas simplesmente nos observam, mas não gostam do nosso crescimento, não gostam do nosso avanço, não gostam porque muitas vezes pessoas importantes gostam de nós, pessoas que vão nos honrar, pessoas que vão nos contratar, pessoas que vão, né, ser nossos amigos. O invejoso, ele tem inveja de tudo, do teu casamento, da tua casa, da tua família, dos teus bens, de tudo que você conquistou, te observa, olha, imita, copia, né? Porque quer ou ser você, ou ter o que você tem, ou estar no cargo que você está. Ou seja, o diabo já viu que você é abençoado, que você vai ser mais abençoado ainda, então levanta resistências. E pessoas invejosas são as mais utilizadas pelo inimigo, porque não gostam de você, porque você é abençoado, porque você carrega a presença de Deus. Então, no caso de Saul e Davi, por exemplo, a palavra de Deus é clara que Deus permitiu que um espírito maligno entrasse em Saul e ele perseguisse Davi. Então, os perseguidores nem sempre são pessoas derrotadas, nem sempre são pessoas que não estão numa posição, geralmente são pessoas bem-sucedidas, que têm um determinado cargo, um determinado dinheiro, uma determinada posição na sociedade, pessoas bem-sucedidas que têm tudo para fazer a vontade de Deus, mas elas decidem fazer a vontade do diabo. Decidem dar lugar ao diabo, dar lugar ao inimigo e fazer oposições aos filhos de Deus. Mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, orando, jejuando, cumprindo tudo que está na palavra de Deus, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que a obra, a oração contrária, a praga, a maldição, inveja, macumba, feitiçaria, bruxaria, né? Porque tem muita gente que sofre alguns efeitos e ela pensa, estão fazendo bruxaria para mim. Não, amado. Às vezes é inveja pesada em cima da pessoa, em cima das suas conquistas. Porque muitas vezes o invejoso ele se aproxima com o intuito de conhecer a pessoa, de conquistar a amizade da pessoa, mas quando eles conseguem, né, ver uma coisa que eles podem usar contra a pessoa, difamar, caluniar, eles lançam a pessoa fora da vida deles, ignoram, passam por cima da pessoa, né, porque já conseguiram alguma coisa para ficar no lugar da pessoa ou para conseguir a bênção da pessoa. Né? Muitas vezes fazer com que pessoas que são conexões de Deus para sua vida se afastem de você, não gostem de você, né? Às vezes é gente da nossa família, fala mal de nós à torta e direito, nos trata bem pela frente, mas fala mal de nós porque nos inveja de alguma forma. E muitas vezes tem coisas melhores, tem uma casa melhor que a nossa, um carro melhor que a nossa, se veste bem, muitas vezes até nos ajuda, mas para de nos ajudar porque a inveja entrou no coração e o diabo passou a usar e a usar com força. Então hoje nós vamos orar contra as obras da inveja, vamos orar contra a oração contrária, porque quem nos inveja não vai ser nosso amigo. Não é amigo, né? Então, esse conselho da batalha espiritual, você precisa orar por discernimento, para que Deus te dê discernimento, para que você discina quem é contra e quem é a favor. Porque um invejoso, caminhar com o invejoso do lado é como caminhar com o diabo na garupa. É andar com o diabo na garupa, né? O diabo vai querer te guiar, mas no meio do caminho ele vai te abandonar, vai te deixar e você vai estar perdido. Não dá para andar com gente invejosa, porque eles dão legalidade, eles dão lugar ao inimigo. E tá na palavra de Deus que as guerras, as contendas é por causa da cobiça, é por causa da inveja, né? Matam a inveja, mas não conseguem obter o que desejam,
Por quê? Porque não estão no centro da vontade de Deus. Então permaneça no centro da vontade de Deus, mesmo você tendo lutas, mesmo você passando por oposições, por perseguições. E nós somos perseguidos. É cristão que é cristão de verdade é perseguido, porque é diferente. Você não vai fazer as mesmas coisas que o mundo faz, que as pessoas fazem. Você não vai adorar deuses e coisas estranhas que o mundo adora. Você não vai se submeter àquilo que não é da vontade de Deus. Então, amados, se prepare para ser perseguido, porque você é diferente. Daniel era diferente. Daniel decidiu não se contaminar nem com a comida, nem com as iguarias que eram servidas. E quando nós tomamos essa decisão, tomamos essa posição de sermos luz, de sermos sal da terra, nós vamos ser perseguidos. E a perseguição é porque Deus nos deu poder, nos deu autoridade, nos encheu da luz dele. E isso as pessoas não compreendem o porquê que somos prósperos, somos abençoados, porquê que Deus nos abençoa, né? Então brota a inveja à torta e direito no coração do homem por causa da prosperidade que o cristão carrega. Prosperidade é algo que vem de Deus, né? Felicidade, alegria, bem-estar. Então vamos orar hoje contra a oração contrária, contra pragas, contra a inveja, né? Que Deus venha desbaratar, porque geralmente quem nos inveja, ele procura pessoas que não gostam da gente, se une com pessoas que não gostam da gente, eles têm uma rede de amizades, de amigos, né? Que oram, que espraguejam. Gente, pessoas que são, né? Que querem, desejam fazer o mal para te ver derrotado, para te ver fracassado, caído, morto, né? São coisas terríveis, mas existe. Deus, a gente vai para a oração e Deus revela o que está acontecendo. E muitas vezes é inveja, é oração contrária, né? Porque feiticeiro que a gente fala, né? Feiticeiro. Há pessoas dentro das igrejas que infelizmente são feiticeiras. E a feitiçaria vem da inveja. A inveja é uma obra de feitiçaria. A rebeldia é como uma obra de feitiçaria. Então são pessoas rebeldes que não aceitam o bem-estar das outras, não convivem bem com as conquistas das outras. Então vamos apenas orar, meus amados. Para vencer essa guerra espiritual, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, em obediência, andando por fé e obediência, somente orando, sem se apavorar, sem desanimar, sem cansar. Vamos declarar o Salmo 91, que eu já falei demais, e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Então, bora lá resistir? Bora lá nos submeter a Deus, manter-se em santidade, passando por invejas, obras malignas, mantenha-se em santidade, peça perdão pelos seus pecados diariamente, porque erramos, falhamos por atitudes, por palavras, e resista ao diabo. Se você tem bênção para receber, lute mesmo, lute com fé, use sua autoridade, use o poder de Deus, ore, jejue. O jejum, ele intensifica a oração forte e pesada que o inferno não gosta, é a oração que vem com sacrifício, a oração que vem com jejum, aonde você faz o jejum para, né, para que a tua carne fique mortificada, para que você não siga seus desejos nem suas paixões, porque você vai ser provocado, você vai ser zombado, você vai ter acusação, vai ter calúnia, vai ter difamação, porque o diabo vai fazer de tudo para que você caia nas provocações, mas não ceda, não discuta com ninguém, fique quieto. Jesus não discutia com ninguém, Jesus não brigava com o fariseu, Jesus não provava nada para ninguém, porque quem justifica os filhos de Deus é o próprio Deus.
Então apenas ore, jejue e vigie para não dar legalidade ao diabo, para não dar lugar ao inimigo. Vamos orar, amados? Vamos orar então? Vamos repreender todo o mal. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, blinda os teus filhos e filhas que estão aqui orando conosco, Pai, com teu sangue, Jesus. E dá a eles, Pai, toda a armadura necessária para que eles venham combater o mal. Em nome de Jesus Cristo, nos reveste com toda a armadura de Deus para que possamos permanecer firmes diante dos combates espirituais, diante de todas as obras da maldade, Pai. Desce, Pai, desce com fogo, desce com poder, queimando todas as obras da macumba, da bruxaria, da feitiçaria, da inveja, em nome de Jesus. Desbaratando, Pai, toda a organização criminosa, feiticeira, macumbeira, que age, Pai, age no nosso meio para destruir as nossas bênçãos, para que nós nunca venhamos romper, para que nós nunca venhamos prosperar, Pai, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança, seja na escola, na faculdade, na igreja, em nome de Jesus, Pai. Paralisa essa rede inimiga que se une, que se reúne para falar mal, para orar contra, para lançar maldições. Em nome de Jesus, toda maldição, toda praga, toda inveja, toda calúnia, toda difamação vai sendo destruída agora. Que o Senhor se manifeste na terra falando em favor dos teus filhos. Que o Senhor se manifeste em favor do nosso crescimento, do nosso avanço. Há pessoas, Pai, que nos observam, que cuidam, olham os nossos erros, olham como nós falamos, como nós pregamos, como nós andamos, mas elas nos observam porque não desejam o nosso bem, Pai. Querem a nossa derrota, o nosso fracasso, a nossa queda. Querem que nós venhamos a perder os nossos bens, as nossas propriedades, aquilo que o Senhor nos deu, Pai, através de suor, através das conquistas. Pai, em nome de Jesus, honra o teu filho e a tua filha, esse que está orando, combatendo toda a obra do inimigo, Pai, quebrando, destruindo todo o mal, toda arma que o inimigo está utilizando, toda a boca que o inimigo está utilizando para espraguejar, para orar contra, para lançar feitiço, maldição, praga. Quebra agora, Pai. Quebra toda a oração do feiticeiro, toda a oração da macumba, toda a oração contrária, em nome de Jesus, seja destruída agora. A pessoa que está lançando pragas, meu Pai, pragas de que vai ficar paralisada, de que não vai conquistar, de que não vai avançar, de que não vai se conectar com quem é bênção para ela. Em nome de Jesus, tudo que é desejo ruim, maligno, perverso que está na mente, do coração do inimigo, Pai, em nome de Jesus, não prospera. Todo olho maligno que observa para copiar, para conhecer a rotina, conhecer os hábitos, para poder achar uma brecha, para atacar, para acusar, para orar contra, para paralisar, meu Deus, em nome de Jesus, todo mal caia por terra, toda praga caia por terra em nome de Jesus, toda oração contrária não prospera em nome de Jesus. Para esse casamento não dar certo, pessoas que estão orando, para esse casamento não dar certo, para que haja briga, para que haja confusão, para que essa empresa venha fechar, para que esse projeto não venha a falir, caia por terra agora, em nome de Jesus, toda a palavra negativa, toda a maldição, todo o olho gordo, toda a inveja, toda a investida maligna, meu Pai, contra esta vida, não prospere. As armas forjadas e preparadas não prosperem. A língua que está amaldiçoando não prospera. Faça como o Senhor fez na vida de José, que todo o mal que foi feito coopere para o bem, para o nosso bem, transforma as maldições em bênção, torna o teu povo mais abençoado, que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo quebrado todas as obras da inveja, todas as obras da macumba, todas as obras da feitiçaria, todas as obras do voodoo, todas as obras de todo tipo de obra maligna levantada pelo inferno contra esta vida é destruída agora, porque Jesus Cristo já se levantou do trono, Jesus Cristo já deu ordem para que todo o mal seja queimado, destruído e expulso desta vida. Você vai prosperar, você vai crescer, porque esse é o decreto dos céus para a tua vida. Em nome de Jesus, toma posse da palavra, te levanta, porque Deus te levanta hoje, Deus te blinda hoje com o sangue dele e te reveste com as armaduras para você vencer essa batalha. Em o nome de Jesus, você é mais que vencedor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus. Peleja, meu querido, peleja, porque Deus te chamou para pelejar. Ele vai te dar proteção e livramento nesta batalha. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.